Amém, queridos. Boa noite para todos. Deixa eu só aproveitar bem rapidamente e dar uma palhinha aqui sobre o material que eu trouxe. Pela misericórdia de Deus, eu tenho tido uma experiência extremamente gratificante, colocando, principalmente na forma de livros, alguns ensinos, que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos. Se você já leu algum livro meu, meus livros é tudo estudo bíblico, Mas o primeiro livro é intitulado A Face Oculta do Amor. É um livro que fala muito sobre um problema que é extremamente latente, principalmente aqui na nossa realidade brasileira, que é a questão da sensualidade. Numa definição bíblica, sensualidade nada mais é do que a idolatria de um sentimento, de um desejo. Lógico, não tem nenhum problema você ter um sentimento, um desejo. Sentimento é uma faculdade que Deus nos deu, mas a partir do momento que você idolatra um sentimento, então vem a sensualidade. E Oséias, ele fala que a sensualidade tira a nossa inteligência, ou seja, nos emburrece, nos leva a tomar muitas decisões que acabam nos custando extremamente caras. Inclusive, o título desse livro, A Face Oculta do Amor, é um título assim meio estranho, mas sugere exatamente essa dinâmica entre paixão e aversão. Como que a paixão desgovernada antes do casamento pode se transformar em aversão, ódio, ojeriza, divórcio. Eu sempre digo que divórcio começa bem antes do casamento, principalmente com essa cultura da fornicação que está instaurada nos nossos dias, Infelizmente, hoje, os solteiros querem viver como casado, casado quer viver como solteiro, a coisa está meio anarquizada. Antes do casamento, tudo em nome do amor, vem fornicação, rebelião e tal. Depois que se casa, toda essa paixão desgovernada acaba se transformando em aversão, que eu chamo aí a face oculta do amor. Então, esse livro traz princípios para que nós possamos construir a nossa vida sentimental numa base bem sólida, Principalmente tem ajudado muito os jovens. Um outro livro é a Oração do Justo. Também o título desse livro vem de uma declaração bíblica, quando Tiago fala: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Ou seja, não é qualquer oração que faz efeito, a Bíblia fala: muito pode a oração do justo nos seus efeitos. E para aprofundar essa conversa, nós trabalhamos com João, capítulo 17, a famosa oração sacerdotal, ou seja, a oração de Jesus, a oração do justo. E dessa oração do justo, nós tiramos 7 elementos ou 7 ingredientes que, quando incorporados ao nosso estilo de vida, revoluciona a nossa intimidade com Deus. Então, se você quer conhecer esses ingredientes, dá uma olhadinha nesse livro. Outro livro é o Avivamento do Odre Novo. É um livro onde a gente confronta as principais feridas da nossa sociedade, Quem trabalha principalmente no campo do aconselhamento, da família, Tem alguns assuntos aí muito pertinentes. São temas que eles não são muito convencionais, gente, mas são de extrema importância quando você está num processo de aconselhamento, Alguns temas como, por exemplo, as consequências espirituais de se conceber um filho fora da aliança do casamento. Nós sabemos que o que legitimiza espiritualmente uma pessoa é o matrimônio dos pais, Então, esses conceitos na Bíblia são muito importantes e muitas vezes desconhecidos. Por exemplo, as consequências espirituais da prática do aborto voluntário. Gente, vocês não imaginam a quantidade de pessoas que passaram por essa terrível experiência de praticar um aborto. Então, como tratar dessas questões, Então, é um livro que tem ajudado muitas pessoas também, o Avivamento do Odre Novo. Um outro livro é O Obreiro Aprovado, já é um livro mais no campo da reeducação, como você construir um caráter de obediência em áreas que você desenvolveu uma história de fracassos, O nosso foco aí no obreiro aprovado não está tanto no obreiro, no fazer, mas no aprovado. E só tem
um caminho para sermos aprovados por Deus. Só tem um jeito de você ser aprovado, é fazendo a prova. Nós não podemos criar a expectativa de um evangelho esvaziado de provas. Caráter é como ouro, tem que ser provado. Então, o que acontece muitas vezes? Fazemos a prova e muitas vezes não passamos. Quando você não passa numa prova, não tem jeito, aquela situação volta. Essa é a lei da prova. Se você não passou, você vai ter que repeti-la. Então, é aí que muitos de nós entramos num ciclo de derrota, não é? De reprovação crônica. Faz a prova, não passa, faz a prova, não passa, faz a prova, não passa, faz a prova, não passa. Desenvolvemos até um quadro de descrença generalizada, perdemos a fé em nós mesmos naquela área, ou até desistência generalizada, desistimos de nós mesmos. Eu lembro uma vez um pastor falando assim: olha, nessa área da minha vida eu só acredito na santificação pelo túmulo. Eu falei: o quê? O que esse cara quer dizer com santificação pelo túmulo? Mas era isso mesmo, ele estava dizendo: só quando eu morrer que eu vou ser liberto desse negócio aqui. Então, esse livro nos ajuda a construir um caráter de obediência em áreas que nós desenvolvemos uma história de fracasso. Outro livro é Cura e Edificação do Líder. É um diagnóstico da nossa personalidade através da maneira como nos relacionamos com o conceito de lei e autoridade. A maneira como você usa ou abusa da autoridade, de uma posição, de um título, isso pode revelar muita coisa sobre a nossa infraestrutura moral e emocional. É dessas inferioridades não tratadas que muitas vezes emerge uma liderança tirana que conspira contra o discipulado da próxima geração. Às vezes não se fala muito sobre isso, mas numa igreja que eu diria assim, eu ainda considero adolescente, como é a igreja brasileira, uma igreja que cresce muito e muito rápido, uma igreja nova, né, que está saindo da adolescência para a fase adulta. A gente tem muitos líderes emergentes que cometem erros sérios nesse sentido. Então, essa questão dos abusos espirituais, de um pastoreamento opressivo, é um tema muito importante. É interessante como isso tem alargado a porta dos fundos de muitas igrejas. Então, esse livro, veja bem, ele é um pouco traumático, não é? Porque ele faz toda uma desconstrução de um modelo não bíblico de liderança, e a gente procura enfatizar a liderança que Jesus experimentou e compartilhou, que se fundamenta principalmente na amizade. Eu penso que esse é o nível mais elevado de liderança. Como Jesus disse: já não vos chamareis servos, mas amigos, porque liderança não é uma coisa que você impõe, submissão não é uma coisa que você como líder exige, isso é fruto de relacionamento, de confiança. Essas coisas não se forçam, não é nem por força, nem por violência, não é? A porta sempre está aberta. Um líder não tem como impor que outros o sigam, não é? Mas é um material que tem ajudado muitas pessoas também. Cura e Edificação do Líder. Outro livro é Raízes da Depressão. Também essa é uma das grandes brechas da nossa geração, os distúrbios psicoemocionais. Eu respeito muito os avanços que a ciência tem feito, seja no campo da psicologia, bioquímica, psiquiatria e etc., mas eu penso que quando você entra no campo dos distúrbios psicoemocionais, é fundamental uma abordagem bíblica, uma abordagem pastoral, não é? A ciência, eu acho que tem contribuído, de certa forma, bastante, mas quando entra principalmente nas questões espirituais, gente, a ciência derrapa numa série de paradigmas incompletos, muitas vezes equivocados mesmo. Então, é muito importante a gente ter uma abordagem pastoral. Quando a gente fala sobre depressão, na verdade, depressão não é o problema. A depressão só é o efeito colateral de você viver sistematicamente de uma forma que agride a sua natureza. Então, é uma construção, é multifatorial, são muitos fatores de diversas naturezas que muitas vezes frequentam a construção de um quadro depressivo.
O que a gente faz nesse livro é exatamente apontar essas raízes. Eu gosto do conceito de raiz, porque é um conceito, raiz é algo dinâmico, não é? Que cresce, que fortalece, aprofunda, mas que também pode ser cortado, não é? Como a Bíblia fala que Deus vai colocar um machado na raiz de toda árvore que o Pai Celestial não plantou. Então, também é um livro que tem ajudado muitas pessoas a reagirem a essas situações, né? Inclusive, eu sempre falo, o coração de um quadro depressivo é a passividade. É muito importante a gente entender como essas estruturas de passividade, a tolerância a certas situações absurdas, não é? Como lidar, como desconstruir essas coisas. Outro livro é o Pastoreamento Inteligente. Se você cuida de pessoas, que eu acredito que você faz, não deixe de dar uma olhada nesse livro, não é? Como o título fala, a ideia não é só a gente ter um pastoreamento superficial. Eu sempre digo que há uma diferença entre você pastorear uma pessoa e você pastorear os problemas e conflitos de uma pessoa. Porque muitas vezes aquelas visitas pastorais que você vai, toma um cafezinho e faz uma oração, né? Quer dizer, você apagou o incêndio, mas daqui a pouco o incêndio volta, aí você faz mais uma oração, mas depois o incêndio volta, e de repente você se acha assim, ao invés de estar pastoreando a pessoa, você só está pastoreando as crises dela, não é? Então, a ideia realmente é a gente ter esse conceito, hoje esse conceito da inteligência sobre vários aspectos, isso é bem notório. Hoje se fala de uma medicina inteligente, de uma polícia inteligente, por que não de um pastoreamento inteligente, não é? Não vamos ficar perdendo, muitas vezes, gastando energia apenas lidando com sintomas. Nós precisamos realmente de mapear as causas e interagir da maneira certa com essas causas, não é? Um outro livro também é A Espiritualidade e a Sexualidade. Esse também é um assunto assim muito chave nos nossos dias. É um livro que eu escrevi principalmente com o intuito de ferramentalizar pessoas que estão lidando com pessoas que desenvolveram problemas no campo da sexualidade, principalmente a questão que a gente fala, o fator H, homossexualidade. É impressionante a quantidade de pessoas dentro das nossas igrejas, gente. Eu gostaria, olha, que seus ouvidos, eu acho que os seus ouvidos ouvem os que os meus ouvidos ouvem, mas a quantidade de gente sofrendo com essa questão da perseguição homossexual. Não é? E eu acho que a palavra mais adequada aí é perseguição mesmo. Inclusive, assim, às vezes, o discernimento que muitos pastores têm quando lidam com a questão da homossexualidade é só nivelar isso como se fosse uma escolha da pessoa. E, de certa forma, vamos dizer, a prática homossexual, obviamente, é a escolha, porque se a pessoa está praticando, é porque ela está escolhendo praticar. Mas a tendência homossexual, curiosamente, não tem muito a ver diretamente com a escolha da pessoa. Tanto é que a tendência homossexual normalmente lateja na mais tenra infância. A gente tem atendido, por exemplo, quadros assim, crianças com 5, 6, 7 aninhos de idade, já com todos os trejeitos homossexuais. Tudo que a pessoa não queria ser era daquele jeito. Por isso que eu digo, gente, que há uma infiltração muito maligna nisso, que eu atribuo como uma perseguição. Isso acontece não é só no campo da sexualidade, pode acontecer no campo da violência, no campo do ocultismo. Hoje a gente vê crianças, por exemplo, com 7 anos de idade, que têm uma tendência para violência, que você fala, puxa vida, mas isso não pode ser da natureza dessa pessoa. E esses quadros, por incrível que pareça, tem muito a ver com sistema familiar e heranças espirituais. Esses quadros, normalmente, porque, veja bem, uma criança com 5 aninhos de idade, que tem os trejeitos homossexuais, vamos interpretar isso. O mundo espiritual está gritando, gente, está gritando. Está dizendo, olha, há muito tempo esse sistema familiar vem se desfuncionalizando com muita imoralidade, muita perversão. É que essas coisas acontecem muito veladamente. Então, uma criança que tem tendência homossexual, olha, isso aí só é a pontinha do iceberg.
Uma mudança tem que acontecer. Então, como lidar com essas questões? Como lidar com essas questões? É um livro que tem ajudado muitos conselheiros. Um outro livro também é Dinâmica da Personalidade, um livro na área de aconselhamento, e o último que eu lancei, que é A Lei, a Moral e o Divórcio. Também é um livro que eu escrevi com a intenção de ferramentalizar conselheiros, porque essa já é uma ferida social profunda, né? Desde que, principalmente a revolução sexual nos Estados Unidos, a partir do início da década de 60, quando se instaurou a famosa cultura do divórcio sem culpa, né? Divorce no fault. O divórcio sem culpa. É impressionante como o divórcio tem crescido, o casamento tem sido banalizado. E como a gente ajudar essas pessoas, porque muitas dessas pessoas que chegam, casais que chegam na igreja, já estão no segundo, no terceiro, no quarto casamento, não é? Como realmente a gente ter uma abordagem apropriada. Muitos livros de divórcio, pelo menos os que eu já dei uma olhada, se fundamentam naquele paradigma que a pessoa pega um versículo bíblico e transforma aquele versículo numa regra generalizada, como uma sentença que se aplique a todos os casos. E a gente sabe que sacerdócio não funciona assim. A gente precisa de entender que cada caso é um caso, não é? Você não pode separar a lei do sacerdócio, do juízo. Essas coisas têm que andar juntos. Para cada situação vai haver uma sentença. Por isso que a lei era buscada da boca do sacerdote. Eu penso que, nesse sentido, a maior crise não é nem assim a crise da família, mas a crise do sacerdócio, né? Nós precisamos de crescer nesse sentido. Mas esse material está todo aí. Se algum livro acabou, você pode olhar lá na editorajocum.com.br, tá bom? Curva sua cabeça um pouquinho. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, mais uma vez. Senhor, nós queremos reafirmar que a nossa suficiência vem de Ti, clamamos a sua misericórdia. Senhor, oramos pela inspiração do Todo-Poderoso nas nossas vidas. O Senhor conhece as nossas limitações. Nós também estamos plenamente cônscios das nossas limitações. Longe de nós, Senhor, nos estribar no nosso próprio entendimento. Mas queremos dizer, Senhor, que a nossa expectativa está em Ti, que o Senhor nos faça como dispenseiros da sua multiforme graça e sabedoria. Em nome de Jesus. Eu gostaria de dividir com você um texto. Se você quiser, você pode deixar aberto aí em Mateus 16, a partir do versículo 13. E é um texto, eu acho, muito interessante, quando a gente fala para líderes, porque Jesus estava tendo uma conversa realmente mais séria com os discípulos. E ele aprofunda essa conversa. Eles chegaram num lugar chamado Cesareia de Filipe, ali ao pé do Monte Hermon. Isso tem um significado espiritual também. O Monte Hermon, isso fala da nossa ascendência espiritual, tem muito a ver também com unidade, não é? Quando o salmista menciona o Monte Hermon, ele fala que Deus ordena a bênção e a vida para sempre quando os irmãos andam em unidade. Mas essa foi uma conversa muito importante que Jesus teve com os discípulos, e inclusive culmina num dos ensinamentos mais essenciais, um dos maiores segredos da vida, que é quando Jesus ensina o poder de uma vida de renúncia, de conciliarmos renúncia com voluntariedade, o poder de uma vida crucificada. Ele fala: todo aquele que quiser salvar a sua vida nesse mundo, perdê-la-á, mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse vai encontrar a vida que está escondida com Cristo em Deus. E a palavra vida aí não é bios, é zoe, é uma vida eterna. Vida eterna não é só quantidade, mas acima de tudo, qualidade de vida, aquela vida depois da vírgula. Eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. E para Jesus chegar nesse ponto, porque ele queria aprofundar
a revelação do seu propósito, da sua missão, explicando e deixando isso muito aberto para os discípulos, que ele morreria em Jerusalém. Você lembra, inclusive, foi quando Pedro, não é? Porque, olha, às vezes a gente vai tendo revelações do Evangelho até um certo ponto, mas quando a conversa chega na cruz, aí o diabo começa a levar vantagem. Tanto é que Jesus se interpõe, ele faz uma intercessão muito séria, se coloca entre Satanás e Pedro, para trás de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas que são de Deus, senão das que são dos homens, não é? Tem uma intercessão muito séria ali, mas é interessante os avanços que estão acontecendo em termos da mentalidade do reino de Deus que Jesus está construindo na vida dos discípulos. Mas até chegar nisso, é importante a gente entender como Jesus foi processando. Então, muito corajosamente, porque eu acho que um líder, de certa forma, tem que ter coragem, né, para você perguntar para os seus discípulos, primeiro, o que as pessoas estão dizendo sobre quem você é. O cara tem que ser corajoso, porque você pode ouvir cada coisa. Inclusive, eles começaram a responder: Senhor, uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é João Batista. Eu fiquei pensando, rapaz, parece que uma geração espírita. Os caras acreditavam, sei lá, numa reencarnação, não sei bem o que eles estavam acreditando. Não é? Mas Jesus, ouvindo todas essas opiniões, não é? Porque, lógico, veja bem, ele era o Messias, o esperado de Israel, a nação vinha esperando ele por séculos, e de repente, pouca gente estava entendendo o que estava acontecendo, pouca gente estava entendendo o tempo da visitação de Deus, e Jesus corajosamente, então ele aprofunda a conversa, fala: e vós, quem dizeis que eu sou? E é quando Pedro tem aquela revelação tremenda, e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa revelação, realmente, isso empolgou o coração de Jesus. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, ou Simão Bar Jonas, porque não foi nem carne, nem sangue quem tu revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E é interessante, assim como a gente vê aqui, uma coisa muito importante nesse texto, é a construção da identidade. Porque a conversa de Jesus toda tem esse intuito de estabelecer identidade. Ele está perguntando: olha, o que as pessoas falam sobre quem eu sou? Lógico, não é isso que vai me definir, nem vai te definir. O que vai me definir é a revelação que eu recebo do Pai, é a afirmação do Pai. Você lembra quando Jesus se submeteu ao batismo de João, de repente uma voz rasgou os céus, dizendo: este é o meu filho amado, em quem se compraz a minha alma. Quando você tem a afirmação do Pai, o Espírito Santo pode te levar para o deserto, aí você pode superar as tentações que você tem que passar, porque eu e você vamos ter que passar por esses processos, isso faz parte, mas com a afirmação do Pai. E é interessante porque Jesus mostra que Pedro tinha um pai. Ele fala: Simão Bar Jonas, Simão, filho de Jonas, você tem um pai. Isso era muito importante, você ter essa referência. Aliás, em Israel, as pessoas eram conhecidas pela paternidade, não é? Esse é um aspecto fundamental que nos define, é a nossa filiação. Não foi nem carne, nem sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E é interessante que, a partir disso, Jesus, então, ele devolve uma revelação para Pedro. Veja bem que muitas coisas que estão acontecendo nesse capítulo, elas estão ocorrendo em torno de uma liberação sobre a vida de Pedro. E Jesus chega para Pedro e fala: tu és pedra. Veja bem que quando você tem uma revelação, quando você entende
pelo Pai quem é o Filho, quando você tem uma revelação do Pai acerca do Filho, você libera uma revelação do Filho sobre quem nós somos na igreja. Qual é o nosso lugar na igreja? Gente, isso é fundamental no estabelecimento do que Jesus define como sendo a igreja. Porque a igreja é estabelecida primariamente pela revelação que o Pai nos dá acerca de Jesus, mas depois, pela revelação que Jesus nos dá acerca de nós mesmos na igreja. Tu és Pedro. Você não é mais Simão. É impressionante que quando você tem uma revelação clara da sua identidade ministerial, e quando eu falo identidade ministerial, eu não estou dizendo o que você faz ministerialmente, mas quem você é ministerialmente. É impressionante a quantidade de pessoas no ministério que estão tentando ser uma coisa que elas não são, que não está nela. E quando você quer granjear um dom que Deus não te deu, você vai gastar muito esforço e ter baixíssima produtividade. Eu não sei se você já viu pessoas em conflito com a sua identidade ministerial. Pessoas tentando ser ministerialmente alguém que ela não é. Desenvolveu um dom que, na verdade, não está na natureza delas. Mas Jesus estava colocando Pedro no seu lugar. Tu és Pedro. E sobre esta pedra, sobre essa revelação que você teve do Pai, sobre quem eu sou, edificarei a minha igreja. Veja bem que a igreja é edificada não sobre a informação que você recebeu, seja onde foi na sua educação, mas a igreja é edificada pela revelação que vem do Pai acerca de Jesus e que vem de Jesus acerca de nós mesmos. Nós precisamos de saber o nosso lugar. Antes da gente avançar, como nós vamos avançar nesse texto, né, caminhando aí sobre essas águas, mas nós precisamos de saber quem nós somos vocacionalmente. Qual é a nossa verdadeira identidade vocacional. Quando a gente estuda na Bíblia sobre dons, ministérios, né, a Bíblia sempre fala numa perspectiva de diversidade. A diversidade de dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Diversidade. Paulo, então, nos compara exatamente como os membros de um corpo, não é? São diferentes membros com diferentes funções, então é muito importante a gente entender a nossa identidade. Agora, um dos grandes problemas quando a gente pensa na nossa formação, até a formação teológica, é que convencionou-se, vamos dizer assim, que liderança da igreja é o pastor, é o melhor. Você faz um seminário, não é? E eu acredito que muitos de nós aqui fizemos um seminário. Você estuda lá 4 anos, 5 anos, 3 anos. E quando você termina esse tempo, você sai do seminário condenado a ser um pastor. Mesmo que você não seja. Você sai condenado a ser um pastor. Eu não sei, por exemplo, quantos já viram um profeta, uma pessoa que tem um perfil motivacional. Quando eu estou falando de dom, principalmente esses dons ministeriais, isso estabelece um perfil que motiva a pessoa na maneira dela ser ministerialmente. A pessoa tem um perfil motivacional de profeta. O profeta, normalmente, é aquela pessoa muito direta, é preto no branco, principalmente se não é um profeta lapidado, se o cara é meio imaturo. Cada pregação dele, você só vê pelo de ovelha subindo. E eu vou te falar, se não tiver um pastor de verdade naquela igreja, o que vai acontecer com essa igreja? Ela vai rachar. Porque as pessoas mais imaturas vão se aproximar desse pastor, porque tem medo, e vê assim nessa rigidez, nessa dureza dele, um ponto de segurança. Mas as pessoas mais esclarecidas vão falar, esse cara está fora do lugar.
vai acabar acontecendo uma cisão. Eu não sei quantos já viram uma igreja pastoreada por um evangelista. Normalmente, o evangelista é uma pessoa amorosa, é uma pessoa muito de temperamento assim, bem sanguíneo, comunicativa, não é? Mas, normalmente, o evangelista é raso. Eu não sei quantos já foram, por exemplo, numa cruzada do Anacondia. Carlos Anacondia, talvez em termos de evangelista, na nossa geração, seja o maior nome. Mas é muito interessante. A mensagem do Carlos Anacondia é uma mensagem assim rasa. Jesus te ama, te salva, morreu por você, eu amarro os demônios, começo a orar pelos enfermos. E olha, coisas sobrenaturais acontecem. Sobrenaturais. É impressionante, tem cruzadas do Carlos Anacondia que eles falam antes e depois do Carlos Anacondia, porque divide a história do lugar. Mas a mensagem dele é o evangelho da salvação. Não é o evangelho do reino, é o evangelho da salvação. Normalmente, uma igreja pastoreada por um evangelista vai ser aquela igreja enorme, como um lago enorme, mas dessa fundurinha, raso. Porque esse é o perfil dele. Ou se torna um lago imenso e raso, ou uma rodoviária. Do mesmo jeito que as pessoas entram na igreja, daqui a pouco não tem mais pasto, e essas pessoas acabam indo para outras igrejas, acabam indo para um lugar onde, puxa vida, aqui eu me sinto mais alimentado, eu me sinto mais entrosado, e etc. Eu só estou mostrando alguns exemplos, como que às vezes é fácil, às vezes, nós estarmos tentando ser uma coisa que nós não somos, ou desempenhar uma identidade ministerial que não é aquele lugar que, de fato, Jesus está nos colocando. Por isso, eu gosto muito do conceito de pluralidade ministerial. Eu não estou falando de governo, eu estou falando de serviço. Esse conceito bíblico que Paulo tinha, quando ele escreve aos Efésios, e ele fala dessa, como o reino de Deus funciona, ele coloca exatamente esse conceito. A nossa identidade ministerial. Qual é o lugar que ele está nos colocando? Porque quando você está no seu lugar, quando você está no exercício da sua identidade ministerial, a partir de uma revelação de Jesus, Jesus te colocou nesse lugar. Aí nós podemos avançar. Então vem um conceito aqui que a princípio é muito estranho, que não é algo que a gente ouve assim rotineiramente na Bíblia. Porque Jesus fala, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e ele fala assim, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse conceito é um conceito novo, portas do inferno, os portões do inferno. Um conceito diferente. O que Jesus está dando a entender, ele está dizendo, olha, a igreja vai ser edificada, a igreja é vencedora, a igreja vai prevalecer, mas não negligencie as resistências, porque haverão resistências. Se existem portões do inferno, é porque existem muros. É interessante como Paulo fala, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus. Quando a gente pensa em muros do inferno, lógico, nós estamos falando de ideologias, nós estamos falando de raciocínios, até esse conceito, quando Paulo fala as fortalezas da mente, não é? O conceito é esse, prisões construídas por raciocínios, por ideologias. Quando você pensa no islamismo, no humanismo, e hoje, atualmente, qual que é a ideologia que mais cresce no planeta? Não é nem o islamismo ou o cristianismo, mas é o humanismo. Humanismo. Quantas pessoas não estão cercadas, entenebrecidas, muradas? A luz do evangelho da glória de Deus não entra. A pessoa está em trevas.
Essa luz não chega no entendimento delas. Então Jesus começa a gerar essa consciência. Mas veja bem que isso é a partir do momento que você está no exercício da sua identidade ministerial. Jesus estava dizendo: Pedro, você é um fundamento, Cefas, coluna, você é uma pedra, você tem um ministério apostólico. Se você estuda na Bíblia sobre ministério apostólico, essencialmente falando, é pioneirismo. Talvez a palavra que mais se encaixa aí para o apóstolo é a palavra missionário, só que missionário, como é no latim, eu acho que missionário assim é meio, não tem um status tão grande, do apóstolo, porque apóstolo virou, como é que fala? Título. Mas não é título, isso é função, é ministério. Ministério é serviço, não é uma hierarquia de quem é maior ou menor. Então, ministério apostólico na Bíblia, normalmente, qual que é a principal credencial de um apóstolo? O anonimato. Porque ele está num lugar que ele não tem visibilidade. Os apóstolos de verdade são desconhecidos. Porque eles estão no coração da Amazônia, eles estão desbravando fronteiras espirituais no Nepal, na Birmânia, em tantos lugares do mundo aí. Eles não têm visibilidade. Mas Jesus falou: você, Pedro, é um pioneiro. Depois ele foi reconhecido como apóstolo dos judeus, Paulo, apóstolo dos gentios. Mas um fundamento, gente que aguenta peso, gente que é coluna, gente que tem estrutura, que tem espinha dorsal. Estou te colocando assim, Pedro, você é esse cara forte. Você vai passar por provas difíceis, inclusive Satanás me pediu para te cirandar, mas eu intercedi por você, e depois é você que vai confirmar a fé dos seus irmãos. Aguenta firme, porque você é um apóstolo. Você vai aguentar o peso da igreja na sua geração. Jesus colocou ele no lugar dele. E começou a falar das portas do inferno, das resistências que eles teriam que romper. Irmãos, e nós sabemos como aquela igreja do primeiro século rompeu resistências. Preço de sangue, preço de martírio, enfrentando talvez uma das piores perseguições que tem, que é a perseguição religiosa dos judaizantes. Portões do inferno. Agora, é muito interessante, porque depois que Jesus falou sobre portões do inferno, eu, pessoalmente, assim, eu sempre fui muito apaixonado com evangelismo de rua. O meu hobby sempre foi evangelismo de rua. Eu, com 3 meses de convertido, eu me tornei um pregador de praça. Era, para mim, o que eu mais gostava de fazer. E depois desenvolvemos muitos ministérios nessa área que a gente chamava impactos de evangelismo. Nós temos impactos de evangelismo em praticamente todas as capitais do Brasil, alguns lugares aqui na América Latina, África. Trabalhei muito com o que a gente chama evangelismo de rua e conquista de cidades. E às vezes a gente chegava nesses lugares e a gente fazia esse tipo de oração. A gente chegava lá e falava assim: eu arrombo as portas do inferno e tal, e amarro o principado. Já viu aquele tipo de oração? Que às vezes assim, a gente faz na nossa imaturidade, não é? Levanta muita poeira, mas os resultados que a gente tinha, honestamente, não era por causa desse tipo de oração, mas era por causa de outros princípios que a gente praticava sem entender o poder que aqueles princípios tinham. Mas a gente chegava lá quebrando tudo, arrombando as portas do inferno e jogando para baixo. Mas quando eu estava meditando nesse texto, eu comecei a entender uma coisa: que as resistências existem, elas são necessárias, porque fé é uma musculatura que tem que ser exercitada, não é? Mas eu comecei a entender que os portões do inferno, eles não são arrombados em oração no grito. Os portões do inferno são destrancados. Porque depois que ele fala sobre os portões do inferno, Jesus fala para Pedro: Pedro, olha, dar-te-ei as chaves
do reino dos céus. Eu vou te dar chaves. E portão combina com chave, sim ou não? Ou chave combina com portão. Jesus falou do portão, agora ele está falando das chaves. Então tem um conceito aqui que é muito importante. O que são essas chaves, então? E é isso que eu quero avivar em você nessa noite. O que são essas chaves? Lógico, a gente vê uma pessoa, Deus pode fazer de uma pessoa uma chave, inclusive. Você lembra a mulher samaritana que Jesus pregou para ela? Se tornou a chave da cidade. Você lembra de Raabe, a meretriz? Se tornou a chave que abriu a fortaleza de Jericó. Rapaz, Deus tem um negócio com as mulheres que eu vou te falar, viu? Tem umas irmãzinhas que são chave mesmo, para destrancar cidades. Mas o conceito aqui é um outro conceito que eu acho que nos leva num nível muito mais elevado de autoridade. Porque depois que ele fala sobre dar-te-ei as chaves, ele explica. E ele fala assim: tudo que vocês concordarem na terra vai ser concordado nos céus. E tudo aquilo que vocês discordarem na terra vai ser discordado nos céus. Então Jesus está explicando que essa chave tem a ver com concordância. Uma chave tem ou não tem que concordar com a fechadura? Uma chave precisa de ser perfeita. Porque uma ranhurazinha a mais ou a menos já não vira, já não funciona. Você lembra quando Jesus ora pela igreja, ele fala: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. Que eles sejam perfeitos em unidade. Eu sei que o conceito de perfeição assusta um pouco. E, obviamente, Deus nunca vai exigir, nem de mim, de você, que a gente seja perfeito em alguma habilidade. Mas em termos de unidade, a oração de Jesus é que nós sejamos perfeitos. Porque unidade é motivacional, é moral. É moral. Não depende de uma habilidade só, é mais do que isso. Tem a ver com o nosso coração. No que depender de vós, tendes paz com todos. Segui a paz com alguns ou com todos? Com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Unidade. Perfeitos em unidade. Quando você estabelece um perímetro de unidade na sua região, se esse grupo aqui, que eu acho que é um grupo, acredito, é um grupo nacional, não é verdade? É um grupo nacional. Olha, talvez você pergunte assim: o que evangelismo, o que destrancar cadeias e portões do inferno, libertando a mentalidade de uma sociedade, o que evangelismo tem a ver com unidade da igreja? Tudo! Tudo a ver. É impressionante. Quando a igreja racha, divide, Jesus explicou que uma casa dividida não subsiste. Não subsiste. Uma geração desconectada não subsiste. Esse é o princípio, inclusive, da maldição. Se os pais não se convertem os filhos não se convertem os filhos não vão vencer os pecados que os pais também não venceram. É isso que a Bíblia está dizendo. Quem não perdoa, repete. Por isso que às vezes a gente vê igrejas quando fragmentam e fica aquela herança de amargura. Daqui a pouco está fazendo pior do que o outro fez. A pessoa começa a praticar até aquilo que ela mais repugnava, aquilo que ela mais condenou, daqui a pouco ela se vê fazendo. Uma casa dividida não subsiste. Eu
princípio da unidade. Por que unidade, gente, é tão difícil? Porque exige humildade. Não existe unidade sem humildade, sem vencermos a nós mesmos, sem muita tolerância, sem paciência. A coisa realmente não vai funcionar. Mas Jesus está colocando nas mãos de Pedro uma chave. O que eu quero que você entenda, irmãos, que essa chave que abre os portões do inferno, eu e você, nós não temos que tomar isso do diabo. Nós não temos que ficar brigando com o demônio e tomar isso do inferno, porque Jesus já tomou. A Bíblia fala em Apocalipse que quando ele ressuscitou, ele arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno. Paulo fala que ele levou cativo o cativeiro, subiu ao mais altos céus e deu dons aos homens. Liberou a nossa herança, o nosso chamado, os nossos dons. Jesus já fez essa conquista. Aliás, a vitória de Jesus foi tão tremenda que nem mais a chave de casa, a chave do inferno o diabo tem. Perdeu a chave e o rumo de casa. Então, a questão não é tomar essa chave de Satanás. A questão é recebê-la de Deus. E para recebê-la de Deus, motivacionalmente, nós temos que ter unidade. Perfeitos em unidade. Perfeitos. Um ano retrasado, nós tivemos uma experiência assim, muito sobrenatural na Polônia. Eu tenho ido já, acho que 7 anos seguidos, aproximadamente, em Auschwitz. Deus nos deu uma carga pelos céus da Europa. Eu acredito que tem um mover em direção à Europa. Depois desses 70 anos de cativeiro, não é, que a guerra acabou, a igreja na Europa tem um útero que adoeceu. É uma igreja que está difícil de gerar. Eu não sei, eu acho que muitos de vocês têm estado na Europa, mas não é um continente fácil, gente. Não é um continente fácil. É interessante que, eu vou tentar resumir muito, porque é uma história muito longa, mas tem vindo pessoas de praticamente todos os países da Europa, Brasil, Israel, vários lugares, para esse seminário de intercessão que a gente faz anualmente, lá em Auschwitz. Inclusive em parceria com a única igreja evangélica da cidade. E tem acontecido coisas fantásticas. Mas no ano retrasado foi algo tão tremendo. Sabe quando a gente estava lá no campo de Birkenau, e ali, num momento de oração, de intercessão, porque muito sangue derramado naquele lugar, muito sangue. Eu acredito que existem muitos vales de ossos secos no mundo que Deus quer levar a igreja, né, para profetizar nesses lugares, para confessar intercessoriamente essas iniquidades, impiedades, maldades. Ali é uma guerra de altares, literalmente falando. O altar que foi levantado para a morte ali é um negócio assustador. Mais de 1,5 milhão de pessoas morreram ali. Saíram pela fumaça das chaminés daquele campo. E nessa intercessão estava conosco um pastor muito precioso de Israel, o pastor Daniel. Pensa num cara parecido com Jesus. Rapaz, um cara igual Jesus. E gente de todos os lados. Eu lembro que Deus tinha dado exatamente essa palavra sobre a chave. Sabe por que a gente estava naquele campo, funcionando assim como um perímetro de unidade? Havia uma sintonia com os céus assim tão profunda. E eu acho que tinha que ser um judeu para fazer a oração que ele fez. Eu lembro que ele abriu a Bíblia e ele falou assim, olha, porque a gente tinha lá no lugar que a gente estava tendo nas conferências, alguns banners. Sabe aqueles banners da guerra, os judeus mortos, empilhados, os corpos jogados no chão, nus. E ele chegou e falou assim, olha, gente, quando eu olho para aqueles banners, ele falou assim, eu sinto muita vergonha de Deus.
E eu falei assim, puxa vida, né? Estranho isso, porque inclusive a gente estava mostrando, denunciando essas fotos, né? Mas ele, como judeu, falou, eu sinto muita vergonha de Deus. E ele leu um texto, se eu não me engano, em Êxodo, falando sobre a aliança que Deus fez com Israel. E nessa aliança Deus falou assim, eu vou colocar sobre vocês o meu nome. E ele falou, olha, o que nós fizemos com o nome de Deus? E a partir dali, inclusive, ele teve parentes que ele perdeu naquele campo. O pai dele passou por esse campo de Birkenau. Foi um milagre, assim, ter escapado, porque quase ninguém escapava desse campo. Era um campo de extermínio, literalmente falando. Se eu não me engano, vó, tia, morreram ali. Ele chegou e falou assim, irmãos, o que aconteceu aqui não é por causa da Alemanha, não é por causa de Hitler, mas é por causa de nós, os judeus, que demos as nossas costas para Deus. E esse cara começou a fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados de Israel. Sabe o que você vê? Aquela oração de Neemias. Eu vi assim, o Neemias do século 21. E ele foi orando, pedindo perdão, se humilhando, se humilhando. E a gente estava num lugar, nesse lugar, literalmente, ali é um cemitério a céu aberto, porque se você pega a terra, é terra, cinza e fragmento de osso. E ele começou a pegar dessa terra e pôr na cabeça. Como um judeu faz se humilhando? Caiu sobre aquele lugar um pranto de Deus. Devia ser umas 150 pessoas. Eu, honestamente, eu sou uma pessoa muito racional. Quem me conhece, assim, eu não sou um cara que fico chorando, choramingando. Rapaz, mas sabe o que é vir uma presença que você não aguenta? Veio um pranto de Deus sobre aquele lugar. E o Espírito Santo falou, para mim foi quase que audível. Eu estou virando uma chave sobre a Europa, sobre a Polônia, sobre Israel e sobre o Brasil. Virou uma chave. Virou uma chave. É impressionante. No outro ano, sabe o que aconteceu? Esse pastor da igreja lá da Polônia, pastor Christopher, hoje um amigão nosso, o filho do prefeito da cidade, com câncer no cérebro. O pastor Christopher falou, posso orar pelo seu filho? Por favor. E Deus curou o menino. Inclusive, o prefeito de Auschwitz estava num evento que nós fizemos aqui no Brasil. Ele veio aqui no Brasil. E agora, esses eventos, que eram assim anuais, o cara está doando para a gente um local, que era o Select Point, onde as pessoas chegavam lá. Isso na época, né? Hoje eles mostram um outro lugar, mas originalmente falando, que dá para fazer um museu e uma casa de oração que já está em andamento. É impressionante como as coisas estão acontecendo. Quando você tem um perímetro de unidade, você começa a destrancar os portões do inferno. Pessoas começam a enxergar o evangelho. As pessoas começam a enxergar a igreja. O reino de Deus avança. Mas essa é a chave. É o que? Ligares na terra, será ligado nos céus. Só para fechar. Eu tenho meditado um pouco sobre a batalha de Refidim. No início do ano, Deus me deu uma palavra, estuda sobre algumas guerras na Bíblia. E foi a primeira guerra que eu comecei a estudar, lá em Êxodo 17, não sei se você se lembra, quando eles chegam nesse lugar, estavam muito cansados, o povo começa a reclamar, e de repente os amalequitas atacam Israel. Os amalequitas atacam. E quando os amalequitas dão sobre Israel, essa guerra se estabelece. E foi muito interessante a configuração da vitória. Essa é uma história longa, não é? É muito interessante entender. Só um detalhe importante. Eu não sei se você se lembra na Bíblia quem era Amaleque. Mas Amaleque
era neto de Esaú. Amaleque, o pai dos amalequitas, era da descendência de Esaú. Veja bem, tudo briga de irmão, gente. Esaú. Lembra Esaú e Jacó? Jacó até resolveu o problema dele com Esaú, expondo a sua própria vida, porque quando ele sai de Padã Arã para encontrar com Esaú e passa por Jaboque, o que foi o Jaboque? Ele falou: Deus, nem que eu morra, mas eu vou olhar nos olhos do meu irmão e vou me reconciliar com ele. Só depois disso, dessa reconciliação, que ele deixou de ser um homem e passou a ser uma nação. Não te chamarás mais Jacó, mas Israel. Ali a nação começou a crescer. Veja bem, que era esse problema entre Esaú e Jacó, geracionalmente, esse problema foi se desenvolvendo até estourar numa guerra, lá na época de Moisés. Qual foi a configuração? Moisés sobe no alto da montanha, com Arão e Hur. Josué vai para o campo de batalha guerrear. Enquanto Moisés levantava os seus braços, Israel prevalecia, Josué prevalecia. Mas a Bíblia fala que os braços de Moisés eram demasiadamente pesados. É muito importante a gente entender aqui essas 3 gerações. Olha só, são 3 gerações. Uma geração Moisés, uma geração Arão e Hur, e uma geração Josué. 3 gerações alinhadas. Veja bem que eles estão lidando com um problema geracional lá atrás. E agora eles estão conectando as 3 gerações. A geração Moisés, lógico, são esses que subiram a montanha. Eu olho aqui, eu vejo muitos homens e mulheres que subiram a montanha. Isso é uma geração Moisés. Eu olho aqui, eu vejo também uma geração Arão e Hur. E tem os Josués. Quanto mais você sobe a montanha, o que fazia Israel prevalecer? A rendição. O que é levantar as mãos? Se render. Agora, se render é fácil. Só para você entender, alguém já tentou ficar 5 minutos com os braços levantados? Numa posição de rendição? Se render não é difícil não, mas se manter assim para um líder, você vai precisar de muita ajuda. Aqui entra a unidade. Ninguém consegue sozinho. Você vai precisar de uma geração Arão e Hur. Alguém que traz a pedra, a rocha. Quem que é a rocha do deserto? Onde é que o líder tem que estar, gente? Numa posição de descanso. Quando a liderança estressa, Josué apanha de Amaleque. O povo não prevalece sem o descanso e a rendição da liderança. Não prevalece. E a liderança não prevalece também sem o povo. Sem a devida assistência, sem um Arão, sem um Hur. Arão e Hur são essa liderança sacerdotal, diaconal. Trouxeram a pedra, assentaram Moisés, ergueram seus braços. E a Bíblia fala que aí sim, Josué extirpou a memória de Amaleque da face da terra. O que determinou essa vitória? O que determinou essa vitória, honestamente? Quem determinou? Foi Josué que determinou a vitória? Foi Moisés quem determinou a vitória? Foi Arão e Hur? Imagina se Arão e Hur estão brigando lá enquanto Moisés tenta ficar com os braços erguidos.
Quem determinou a vitória? Os relacionamentos, a unidade. A unidade. Eles concordaram na terra. Aquilo foi concordado nos céus. Aqueles ferrolhos, aquela briga geracional, Deus abriu essas trancas e começou a colocar um fim em tudo aquilo. Aquilo que ligares na terra será ligado nos céus. Aquilo que desligares na terra será desligado nos céus. E Jesus falou: olha, sabe aonde eu vou consumar tudo isso? Porque isso só é possível na cruz. Só na cruz. E Pedro tentou resolver isso de uma maneira que não fosse por uma vida crucificada. Não, Senhor, isso não vai te acontecer. Para trás de mim, Satanás. É a cruz. É o que eu falei. Por que que unidade é difícil? Porque exige humildade. O maior inimigo não está fora, está dentro de nós mesmos. Vencer o nosso orgulho, vencer a nossa prepotência, as nossos preconceitos, nossas amarguras. Esse é o princípio da cruz. Aí sim, nós vamos deixar um legado para a próxima geração. Curva a sua cabeça, amém? Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Senhor, nós queremos declarar que nós vamos manter os nossos líderes numa posição de descanso em Cristo. Nós vamos levantar os braços da nossa liderança, Senhor. Honrá-los. Obrigado porque eles subiram a montanha. Obrigado, Senhor, pela rendição deles. Nós te louvamos. Também queremos declarar que nós acreditamos nessa nova geração. Aqueles que estão no campo de guerra. Senhor, nós vamos nos render para que eles prevaleçam como liderança. E assim, Senhor, através da reconciliação das gerações, nós vamos prevalecer contra os inimigos de Deus. Que a sua igreja avance. Coloca nas nossas mãos, Senhor, esse entendimento, essa chave, essa disposição de humildade, de quebrantamento, de concordância, de unidade, um perímetro de unidade perfeito, motivações perfeitas, que passam pelo seu crivo, Senhor. Que as portas do inferno sejam destrancadas. Que o crescimento venha. Que aquelas pessoas que estão entenebrecidas, cercadas, muradas, que elas sejam livres. Como peixes possam saltar para dentro dos barcos que são as nossas igrejas. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.